não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você vê, a palavra intuicionismo, ela circulou no século XX como nome de algumas escolas que privilegiavam, vamos dizer, a intuição como modo de acesso à realidade. Por exemplo, Henri Bergson. Bergson dizia que nós temos duas vias de acesso. Uma é aquela que capta o que é vivo, movente, e outra que capta apenas estruturas fixas, ou paradas, ou mortas, como por exemplo da lógica ou da aritmética. Esse é um tipo de intuicionismo. Isto foi base, vamos dizer, para algumas teologias que de fato divergiam da tradição aristotélico-tomista e que puxavam, né, toda a doutrina cristã para o lado mais místico, subjetivo, como queiram chamar. E tecnicamente falando, a intuição não tem absolutamente nada a ver com isso. Aliás, by the way, Jung define a intuição como a apreensão via inconsciente. Eu já mostrei que isso aí é um absurdo, porque seu livro de tipologia, tipos psicológicos, ele diz que algumas funções cognitivas são dominantes e outras são subordinadas, e que as dominantes operam através do consciente e as dominadas através do inconsciente, e formando pares. Quer dizer, se você tem como essas funções se organizam por oposições, se uma delas é a dominante, a oposta se torna naturalmente a subordinada e domina o seu inconsciente, por assim dizer. Só que daí ele diz que existem basicamente quatro funções, que seriam a intuição, o sentimento, a razão e as sensações. Então, se um sujeito tem a função dele dominante é o pensamento, então o sentimento passa para o inconsciente. Então o inconsciente dele é dominado pelo sentimento. Só que depois dele ter dito isso, ele define a intuição como uma função cognitiva que opera através do inconsciente. Eu digo, mas se ela opera através do inconsciente, ela não pode jamais ser a função dominante. Do que você está falando, afinal de contas? É um contrassenso total, né? Só que, tecnicamente falando, a intuição não tem absolutamente nada a ver com isso, né? A intuição, por exemplo, em Husserl, que usa o termo de maneira muito técnica e rigorosa, a intuição é a apreensão imediata de alguma coisa que está presente. Então, a intuição, nesse sentido, é a mesma função pela qual nós captamos os primeiros princípios. Isso já está em Aristóteles. Os primeiros princípios não são demonstráveis e não são apreensíveis através de um raciocínio, só são apreensíveis por uma intuição direta. Por exemplo, saber o princípio de identidade, né, diz ele que é de uma evidência imediata. Quando você fala de evidência imediata, você está falando de função intuitiva. Por oposição, vamos dizer, a uma função pensada ou racional ou lógica, como você queira. Então, num raciocínio lógico, ou discursivo, o intuitivo nesse sentido se opõe ao discursivo. Aquilo que é discursivo não apreende diretamente o seu objeto, mas o apreende através de uma rede de signos organizados de uma maneira coerente, que nós chamamos de maneira lógica.
Você forma uma proposição, junta com outra proposição, tira uma terceira e daí tira outra e assim por diante. Então, aquilo que é intuitivo é objeto de evidência ou conhecimento imediato, não havendo, vamos dizer, nem sequer a possibilidade de um acesso indireto. Por exemplo, o fato de que eu estou presente aqui, isso para mim é imediato. Eu não tenho nem como vamos dizer, chegar a apreender isso de uma maneira indireta através de um signo. Que signo eu posso oferecer da minha presença aqui, se não a própria presença, tá certo? No entanto, eu vejo aqui na tela vários nomes de pessoas que estão presentes diante das suas telas assistindo esta aula. Então eu não estou percebendo essas pessoas, estou percebendo um signo da presença delas. Não é isso? Então, tudo que é aprendido por signos é aprendido de uma maneira indireta e não é objeto de certeza imediata, é objeto de prova. Mas uma prova, evidentemente, sempre pode ser discutida, pode ser contestada, e daí você vai ter que oferecer a prova da prova e assim por diante. Aquilo, por outro lado, que está no domínio intuitivo, sendo objeto de um conhecimento imediato, é objeto de certeza instantânea, não há possibilidade de dúvida. Então, o conhecimento discursivo leva a uma prova, o conhecimento intuitivo leva a uma evidência. Esse é o sentido clássico e técnico das palavras. Isso não tem absolutamente nada a ver com o sentido que é usado nas chamadas escolas intuicionistas do século XX. Então, a minha tese, aquilo que eu chamei de intuicionismo radical, é que de fato não há duas vias de conhecimento, uma intuitiva e uma discursiva. Porque o discursivo só é compreensível através do intuitivo. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você forma um silogismo, quer dizer, você tem duas proposições e delas você extrai uma terceira, você está dizendo que a conclusão é idêntica à premissa. Ou que uma está contida na outra, ou que são idênticas, ou que uma está contida na outra. O famoso negócio, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A sentença de que Sócrates é mortal está contida já na primeira. Você apenas, para você dizer, abriu a caixa para ver o que tinha dentro. Então o que você está percebendo ali é a identidade essencial de duas proposições. Pergunto eu, esta identidade você percebe de maneira intuitiva ou discursiva? Só pode ser intuitiva. Porque discursiva você precisaria de uma outra proposição e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Isso tornaria o raciocínio impossível. Portanto, cada vez que você percebe a identidade de duas proposições, você a percebeu intuitivamente. Esta identidade das proposições é evidente. É lógico que proposições se fazem com signos e não com coisas. Portanto, a relação das proposições com o seu objeto é indireta. Nenhuma proposição te dá a intuição imediata do seu próprio objeto. Quando eu falo de elefante, você não está vendo elefante nenhum. No entanto, vamos dizer, se cada proposição se compõe de símbolos, a identidade entre duas proposições não é dada por um signo, mas é dada por elas mesmas. Ou seja, você não precisa de uma terceira proposição para notar a identidade de duas proposições. Se fosse preciso, se a apreensão da identidade de duas proposições fosse através de um signo, tudo estaria em dúvida novamente e você precisaria provar também isso. Então teria a prova da prova, o raciocínio ficaria paralisado pelo fato da regressão ao infinito. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo é muito simples, que a base do raciocínio discursivo é uma base intuitiva e por isso mesmo o raciocínio discursivo funciona. Se não fosse isso, ele não poderia funcionar jamais. Então o que eu estou propondo é o fundamento intuitivo do raciocínio discursivo, mostrando que ele tem um fundamento, por ser intuitivo, por trazer uma evidência imediata, ele tem um fundo apodíctico. Apodíctico quer dizer indestrutível. Apo é negação, deixis é destruição em grego. Então apodíctico quer dizer uma prova indestrutível. Tá certo? É evidente que a identidade de duas proposições não prova a veracidade fática de nenhuma delas, porque elas se referem a objetos, tá certo? Que só estão mencionados na proposição por signos.
E, por exemplo, todo elefante tem 4 patas. O seu Zé Mané é um elefante, logo ele tem 4 patas. Tá certo? Eu não vi elefante nenhum. E estou apenas deduzindo de uma premissa uma consequência. No entanto, você não pode esquecer que as proposições ou sentenças também estão presentes à consciência. E se elas se compõem de signos, elas não estão presentes à consciência enquanto signos, mas enquanto objetos. Elas têm que ser percebidas de algum modo. Na hora que você percebe um signo, o objeto não está presente, só está representado pelo signo. Mas e o signo? Está presente através de outro signo? Ou ele está presente em si mesmo? Por exemplo, eu digo a palavra elefante. O elefante não está presente. Mas e o signo elefante? Está presente em si mesmo ou é através de outro signo? Ou seja, você ouviu a palavra elefante ou não? Você ouviu este som em si mesmo ou ouviu através de outro signo? É claro que é em si mesmo. Portanto, vamos dizer, a apreensão da veracidade lógica é uma coisa intuitiva. Mas a veracidade fática jamais é intuitiva a partir de um discurso. O discurso não te traz a evidência fática. Ele precisa ser confirmado por um dado dos sentidos ou por outro meio qualquer. Isso através de uma experiência científica, etc, etc. Então, isso é tudo que eu estou dizendo. Agora, o sujeito confundir isso aí com o intuicionismo bergsoniano é só se for muito burro. Porque vamos dizer, a própria distinção que o Bergson faz entre a coisa viva e a não viva, entre o que é móvel e o que é parado, eu acho que isso aí não vale de maneira alguma. Eu até comentei, viu o famoso livro do David Bohm, a totalidade e a ordem implícita, no qual ele dizia que as línguas ocidentais estão contaminadas por uma espécie de coisismo. Elas só conseguem representar coisas paradas. Então, por exemplo, em vez de nós usarmos a palavra ser, que é um negócio estático, nós deveríamos dizer o sendo, e assim por diante. Então, diz ele que as línguas ocidentais só se referem a essências abstratas que, enquanto tais, são imóveis e imutáveis. Por exemplo, a palavra vaca. O significado de vaca é sempre o mesmo, ao passo que as vacas se movem, vivem, etc, etc. E é claro que esse raciocínio é tremendamente furado, é uma coisa é um erro pueril, porque uma essência, por definição, ela não é nem parada nem móvel. Ela escapa. A essência é um ente lógico. Não é um tipo de coisa que está parado no ar, por assim dizer. Mais ainda, a essência ou a definição de uma coisa contém todas as possibilidades de mudança que o objeto referido tem. Quando você fala, por exemplo, a palavra homem, eu digo, que idade tem esse homem? O homem da palavra homem, o homem definido pela palavra homem, tem todas as idades possíveis. Ele não terá, por exemplo, 1250 anos. Os homens não duram 1250 anos. Não estamos no tempo de Matusalém. Tá certo? Mas, eu digo, um ser humano que acabou de nascer, um menino, ele é um homem ou não? Ele é um homem, claro, no sentido biológico, ele pertence a essa espécie. Tá certo? E quando ele tiver 80 anos, 90 anos, tiver para morrer, continua sendo homem do mesmo jeito. Portanto, dizer que a essência é estática é uma coisa de jumento mesmo, coisa de gente muito burra. A essência não pode ser nem estática e nem dinâmica. Depende do objeto a que ela está se referindo ser em si mesmo estático ou dinâmico. Por exemplo, se eu digo um quadrado, bom, o quadrado é realmente estático. Ele tem sempre as mesmas propriedades. Ele não vai mudar. Mas se eu digo vaca, a vaca pode estar dando leite ou não. Ela pode ser apenas uma bezerrinha ou uma vaca crescida e assim por diante. Ela pode ser até carne de vaca que está pendurada no açougue. Tudo isso é vaca. E todos esses estados diferentes ela é vaca. Portanto, a noção de essência ela é atemporal ou supratemporal e, portanto, contém todas as variações temporais possíveis. É difícil de entender isto? Não. Mas, se o sujeito foi influenciado pelo intuicionismo bergsoniano, que acredita que nós temos uma função cognitiva para apreender o que é vivo e móvel e outra para apreender o que é estático, você vai cair nesse erro facilmente.
Então, eu inclusive tenho um amigo que escreveu um livro a respeito do ser e o sendo. Eu achei que foi uma perda de tempo, porque tudo isso aí é o ser, tá certo? Se o ser é eterno, tá certo? Então ele abrange todos os tempos possíveis. E se ele está sendo, ele continua sendo o próprio ser. Não é isso? Então, uma coisa que se transformasse em outra completamente no curso da sua existência, não poderia ser designada por um termo único. E, portanto, vamos dizer, ela não teria uma essência, porém duas. Não é isso? Agora, não conhecemos nenhum ente que seja assim, que realmente se transforme em outro. Mesmo se você apelar para a teoria de evolução, eu digo, peraí, não foi um ente que se transformou, você está dizendo que uma espécie, ao longo do tempo, com milhões de exemplares, acabou virando outra. Mesmo admitindo a premissa evolucionista, né? Ainda assim, se você disser, olha, aqui o lagarto se transformou em passarinho. Ele diz, bom, enquanto ele era lagarto, ele pertencia à essência lagarto. Ele, depois que virou passarinho, ele não pertence mais à essência lagarto. Ele mudou de essência, por assim dizer. Se isto fosse concebível, coisa que realmente não é, né? Mas mesmo admitindo essa hipótese, nós veríamos ainda que a essência, como ela representa um objeto ideal, tá certo? Ela não pode ser nem estática nem dinâmica. Depende apenas do seu objeto ser estático ou dinâmico. Não é isso? Então, se você disser a palavra casa, você está designando uma essência que por si mesma não muda de lugar. Embora ela possa se transformar no curso do tempo, ela pode estragar, cair, etc, etc. Ela pode ser pintada, pode sofrer alterações, mas ela por si mesma não se move. Agora, se eu disser vaca, eu estou falando de um ente que por si mesmo se move. Se a vaca permanecer estática como uma casa, eu digo, ela não é uma vaca, ela é uma estátua de vaca. Ou uma vaca congelada, ou qualquer coisa assim. Tá certo? Portanto, o estático e o dinâmico entram só na distinção entre os objetos e não entre as essências. Agora aparece um sujeito que é professor de física, não sei o que, metido a filósofo, fama universal, e escreve uma estupidez dessa na primeira página. Eu não vi ninguém assinalar esse erro. Mas ninguém, nenhum crítico do livro assinalou isso. Até gente que não gostou do livro não percebeu isso. Eu digo, olha, então, esse sujeito ele não aprendeu os rudimentos da lógica. Isso quer dizer que o que ele está falando de física também está errado. O que quer que ele diga está errado, porque você não tem os rudimentos da lógica. Quer dizer, ele não sabe lidar com o conceito de coisa nenhuma. Ele confunde o conceito com a coisa, que é um erro, vamos dizer, de tipo infantil. É um erro mais ou menos como o gato Félix, né, que desenhava um barquinho, em seguida montava no barquinho e saía navegando. Você está achando que o signo pode se transformar na coisa, né? Então isso reflete uma deficiência já de percepção. Isso é deficiência mental, não é apenas um erro de lógica. Quer dizer, o sujeito não ser capaz de perceber a diferença entre um signo e uma coisa, está ruim de cabeça, né? Então isso é para provar a vocês que um sujeito pode ser retardado mental e fazer sucesso no mundo editorial contemporâneo sem problema nenhum. Por quê? Porque essa instituição chamada universidade, hoje ela reúne bilhões de pessoas. Todo mundo aí é elite. É elite intelectual. Você acha que isso é possível? Isso é materialmente impossível você fazer isso. Quer dizer, você vai pegar uns camaradas, em 4 anos você vai transformar, vamos dizer, um moleque num cientista. Não dá para fazer isso, né? No entanto, essa instituição vive disso. E de ser, por sua vez, também um depósito de empregos para um bando de incapazes. Você já deve ter ouvido dizer, e é verdade mesmo, que todos os avanços científicos do século XX saíram da pesquisa militar, nenhum da universidade. Isso quer dizer que, se fechasse todas as universidades, claro, seria uma crise econômica, porque haveria um desemprego terrível, você teria milhões de marginais soltos na rua, tá certo? Porém, do ponto de vista do progresso da ciência, não faria a menor diferença. Esta que é a dura realidade, né? Também outro dia as pessoas procurando, quando você procura se informar sobre ciência política, eu digo, só existe um lugar no mundo onde se faz ciência política a sério, são os serviços de inteligência, os serviços secretos. Só ali, nas universidades não se faz.
Por quê? No serviço de inteligência, se você faz um informe errado, você é punido, meu filho. Você pode até perder emprego. Os informes têm que ser muito exatos. E são muito fiscalizados. Agora, e na universidade, se tiver tudo errado, não vai acontecer absolutamente nada, como de fato não aconteceu ao David Bohm e a um monte de outros idiotas como ele. Então, o único lugar onde você encontra material sério sobre ciência política é no serviço de inteligência. Claro que o material do serviço de inteligência, 90% permanece guardado. Mas tem um pedacinho que é publicado. Tá certo? E você pode ler. Por exemplo, eu recomendo muito os livros do Vladimir Volkov, que é um cara que passou a vida estudando essas coisas. Escreveu, por exemplo, um belo livro sobre o que é a desinformação, etc. Então são livros técnicos a respeito. Recomendei muito neste mesmo curso o livro do Washington Platt, A Produção de Informações Estratégicas, que é como é que você estuda um assunto e produz um informe, produz um relatório de informações para o serviço secreto. Dá uma estudada ali e você vai ver o que é o método científico em ação. Tá certo? E tendo que acertar, você vê que erros de serviço de inteligência pode ser um negócio absolutamente catastrófico, como aconteceu aqui nos Estados Unidos com as famosas armas de destruição em massa do Saddam Hussein, que havia um informe do serviço secreto britânico de que ele estava cheio de armas de destruição em massa, foram lá, invadiram, não acharam nada. Na verdade elas tinham existido e tinham transportado para a Síria, só que ninguém informou. Então os caras foram num lugar, as armas de destruição em massa estão no outro. Então, essa é a mesma coisa que diz, olha, a guerra foi inútil, certo? Sob outros pontos de vista, não. Quer dizer, derrubar o regime de Saddam Hussein, que já tinha matado 300 mil pessoas, não foi mal. Tá certo? Mas do ponto de vista estratégico, foi um desastre, por causa do informe de inteligência errado. Agora, você imagina o que acontece, por exemplo, na pesquisa médica. Um doutor falando de tal descobre que tal substância, digamos o arroz ou o açúcar, mata pessoas. Espalha aquilo para o mundo inteiro. Imediatamente, então, surgem milhões de indústrias de substitutivos do açúcar, do arroz ou do Raicoparta. Tá certo? Isso aí se torna um ramo próspero, importante da economia, enquanto todo mundo foge do arroz ou do açúcar, etc, etc. Passa 20 anos, vem outro estudo que diz, não é nada disso, o arroz era bom, o açúcar era bom, e assim por diante. O responsável pelo primeiro estudo, ele perde o emprego? Não. Ele vai para a cadeia? Não. Não acontece nada. Então você veja a diferença de responsabilidade que existe dentro de um serviço de inteligência e que existe nesta bela instituição chamada universidade. É uma diferença monstruosa. É assim, de um lado você tem gente adulta que tem que responder pelo que faz, do outro lado você tem um monte de criança brincando de cientista. Você vê essa coisa do aquecimento global. Tem dois problemas. Primeiro, o planeta está ficando mais quente mesmo. Segundo, quem está tornando ele mais quente? Somos nós? São as vacas? Ou é o ciclo das manchas solares? Ou é o quê? Há quanto tempo esse debate vem vindo? Mais de 40 anos. Que conclusão nós temos? Nenhuma. Quanto dinheiro já se investiu nisso? Bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Tudo perdido. Tudo para não chegar a conclusão alguma. Também, eu imagino assim, a famosa discussão de evolucionismo e anti-evolucionismo. Eu asseguro para vocês que essa discussão nunca vai terminar. Ela não pode terminar. Porque a prova requerida é de extensão ilimitada. Em segundo lugar, as alternativas que são colocadas não são opostas. Quando você disser evolucionismo e criacionismo, todo mundo pensa que existe uma discussão. Fala, não, mas espera aí, Darwin era criacionista. Ele nunca achou que havia nenhuma contradição entre uma coisa e outra. Então não é evolucionismo e criacionismo, é evolucionismo versus design inteligente. Charles Darwin acreditava nas duas coisas. Então fala, bom, vocês estão discutindo o quê? Isso não é uma alternativa verdadeira. Isto é uma disputa entre poses. Você tem pessoas que querem vestir o uniforme do racionalismo científico moderno, cético, materialista, etc, etc. Acha isso bonito. E do outro lado você tem um bando de
devotos e crentes que querem vestir a camiseta, vamos dizer, do bom cristão, etc, etc. Então é uma discussão entre estereótipos, entre poses, e não entre alternativas conceptuais verdadeiras. Né? Eu até hoje não vi ninguém expor o evolucionismo de maneira que, pela sua própria formulação, excluísse a hipótese criacionista. Não vi. Porque se você disser, não houve a criação, houve o Big Bang. Eu digo, o Big Bang não faz parte da teoria evolucionista. Ele não tem nada a ver com a teoria evolucionista. Ele não é a teoria biológica. Então, por outro lado, você oferecer o Big Bang como alternativa à criação também tem um pequeno problema lógico. Já aconteceu o seguinte, que, num certo momento, né, 4 forças fundamentais se juntaram num lugar e produziram um efeito. Eu digo, bom, então isso quer dizer que antes do Big Bang o que existia não era um nada, eram as forças. Né? Então, evidentemente, a teoria do Big Bang só explica a existência deste universo físico como existe agora, e não a existência da matéria em geral, e muito menos a existência do ser em geral. Então, novamente, eu digo, qual é a contradição entre Big Bang e criacionismo? Nenhum. Se você dissesse, não, Deus criou as 4 forças e num certo dia ele decidiu juntar as 4 num lugar e deu esse resultado. Tá certo? Então, o que nós estamos vendo, às vezes, são discussões em torno de símbolos de atitudes humanas e não em torno de teorias científicas. Agora, isso acontece no serviço de inteligência, fala, mas de jeito nenhum. Bom, se você quer saber, olha aqui, a Coreia do Norte tem mísseis, pronto, onde estão os mísseis? Você diz, eu tenho uma teoria, tenho outra teoria, tenho outra teoria. Não dá, isso não é admitido. Você tem que trabalhar com uma margem de certeza enorme. E não existe, vamos dizer, a possibilidade, vamos dizer, da indústria dos debates públicos, que é coisa do quê? Da mídia. 99,999% das pessoas toma conhecimento dessas questões pela versão que aparece na mídia. O que aparece, talvez, em debates públicos improvisados, aqui onde cada um tem meia hora para dizer essas coisas. Você chama lá o David Berlinski e o Roger Dawkins, eles trocam umas palavrinhas e você passa na televisão e acha tudo isso bonito. E às vezes eu fico perplexo, falo para você, eu não entendi a diferença entre o que os dois estão dizendo. Essa diferença não existe, ela é verbal, na verdade. Então, não corresponde, vamos dizer, a conceitos e proposições que sejam realmente opostas. Vamos dizer, o que se opõe ao criacionismo seria apenas o casualismo, quer dizer, que tudo aconteceu por mero acaso. Isto sim, quer dizer, ou um design inteligente, uma criação com design inteligente, ou tudo aconteceu por acaso. Eu digo, mas, peraí, o casualismo faz parte da teoria da evolução? Não. Quer dizer, claro, a teoria da evolução pode ser interpretada de maneira casualista, sem dúvida. E pode ser interpretada de uma maneira que inclui o design inteligente, como o próprio Charles Darwin interpretava. Os parágrafos finais do livro A Origem das Espécies são uma declaração de princípios a favor do design inteligente. Não há a menor dúvida disso. Ele disse, Deus planejou isso assim, 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 assim. Planejou as espécies para que elas funcionassem de tal e qual maneira e sofressem tais ou quais modificações por força do ambiente ou de outros fatores. Ele diz isso claramente, portanto, essa é a declaração de design inteligente. Eu digo, bom, mas se o próprio inventor da teoria da evolução acredita na evolução e no design inteligente, então, evidentemente, ou ele é uma besta quadrada, coisa que não era de maneira alguma, ou então não há uma contradição entre essas duas teorias. Também a teoria da evolução pode ser interpretada de maneira casualista dentro de limites muito estritos. Você pode dizer, tudo acontece por acaso? Eu digo, não, a teoria da evolução ela te dá um algoritmo, uma fórmula
das modificações. Então, essa fórmula chama seleção natural. Se é por seleção natural, meu filho, então não é casualista completamente. Então, isso quer dizer, não podemos, de maneira alguma, armar um debate entre evolucionismo e finalismo. É isso. Porque o finalismo, que está implícito na teoria do design inteligente, ele também está incluído na evolução conforme Darwin a concebe. Então, eles estão discutindo o quê? Olha, o que eu já acompanhei, eu comecei a me interessar por negócio de evolucionismo quando eu tinha 14 anos de idade, né? E achava tudo isso absolutamente fascinante. Só que ao longo do tempo eu fui vendo que eu entendia cada vez menos. E hoje eu estou confessando, eu não entendo nada desse debate, eu não sei do que eles estão falando. Né? E me mostra assim, logicamente, qual a condição que provaria definitivamente a ausência de uma causa final ou a presença de uma causa final. Por definição não tem, porque essas provas, vamos dizer, mesmo as provas alegadas, vamos dizer, pela doutrina escolástica, né, são provas que têm um valor que analógico. Né? São Tomás de Aquino diz, nós conhecemos Deus por analogia. Se é por analogia, de maneira imperfeita, meu filho. Né? Então, isso quer dizer que a prova do elemento, da presença de um elemento finalístico tem um valor relativo. Porque depende, vamos dizer, depende, no fim das contas, de uma analogia. Claro que você juntando os vários elementos, as várias provas, né, dadas por Santo Tomás de Aquino, e mais os elementos contidos na revelação, e mais a história da igreja com todos os seus milagres, etc, etc. Então você tem uma convergência de provas. Pode dizer, então no fim das contas está mais ou menos provado, tá certo? Mas não está provado de maneira apodíctica, de tal modo que não se possa levantar uma objeção. Tem coisa que tem prova apodíctica. Por exemplo, isso que eu falei do fundamento intuitivo da razão, isto é apodíctico. Não tem como não ser assim, não é concebível. A hipótese oposta não pode ser pensada. Só pode ser pensada, evidentemente, por um sujeito que sofra de psittacismo, quer dizer, ele fala as coisas, mas ele mesmo não apreende o sentido que ele está falando. Né? Se você me disser, olha, nós apreendemos um signo só através de outro signo, isso é impossível. Né? Ou o signo é aprendido em si mesmo, ou você não apreende jamais. Se você só pode apreender uma palavra através de outra palavra, e de outra palavra, e de outra palavra, e de outra palavra, você tem uma regressão infinita, então você não aprende nem a primeira palavra. É isso.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.